Então, vou começar resolvendo alguns exercícios, tá? Eu separei o exercício 8 aí para resolver para vocês, porque, embora pareça simples, né, é interessante a gente ter essas informações claras na cabeça, porque às vezes a gente tem que fazer a classificação do caráter das soluções, né, em ácido, básico e neutro, e essa classificação não necessariamente ela é feita apenas em função do pH, mas ela pode ser feita em função da concentração do H+. E isso acaba trazendo um pouco de confusão, porque a relação entre pH e concentração de H+, ela não é direta, tá certo? Então, a questão 8 da lista de vocês, ela faz menção a... Ele pede para relacionar, né, os caracteres ácido, básico e neutro das soluções com os valores de pH, certo? Então, a princípio, se a gente começar em relação ao valor do pH, vamos implementar isso aqui, considerando o pOH também, tá certo? Então, o mais simples seria a gente fazer essa classificação em relação a quem? Ao caráter neutro, né? O que eu tenho a respeito do caráter neutro? Eu posso dizer que, em relação ao caráter neutro, eu tenho que o pH ele vai ser igual ao pOH, que vai ser igual a 7. Isso é a primeira consideração. Então, se eu tiver o pH 7, eu vou ter, consequentemente, o valor do pOH 7 e eu vou ter neutralidade. Se eu fosse fazer essa classificação, por exemplo, em relação à concentração de H+ ou OH-, ou seja, quando eu tenho um caráter neutro, o que eu posso afirmar a respeito das concentrações? Eu posso afirmar que o H+, que é o componente ácido de uma solução, tá? A concentração dele é igual à concentração do OH-, que é igual a 10 elevado a menos 7 molar. Então, essa relação eu tenho também, isso aí fica muito claro quando eu falo em termos de caráter neutro. Bem, em relação ao caráter ácido e ao caráter básico, é interessante a gente relembrar algumas coisinhas aqui que eu acho que nunca é demais, né? Primeiro passo aí que pH mais pOH é igual a 14, isso considerando 25 graus Celsius, tá? Que Kw, que é igual a 1 vezes 10 a menos 14, é igual ao produto do H+ vezes OH-. Isso também em que condição? 25 graus Celsius, tá? Que pH é igual a menos log da concentração de H+, pOH igual a menos log da concentração de OH-. Então, observe o seguinte, tudo que a gente precisa para estabelecer ou para resolver esse exercício 8 aí, ele está aqui, ó. Em outras palavras, tudo que você precisa para resolver pH e pOH está aqui. Melhor, ainda tem mais uma fórmula que eu não coloquei para vocês, né? Que a gente discutiu na aula anterior, né? Dessa relação aqui sai que concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH, e dessa relação aqui, ó, sai que a concentração do OH- ela é determinada por 10 elevado a menos pOH. Então, se você consegue lembrar ou relacionar essas questões aqui com caráter ácido, básico e neutro, é porque realmente você está entendendo pH e pOH. Caso não esteja, peço que vocês retornem e continuem estudando isso até esse conhecimento fundamental, porque, caso contrário, vai ser difícil para vocês entenderem dois assuntos que são extremamente fundamentais e vão aparecer em diferentes disciplinas de vocês. Na agronomia, vocês vão ver conceito de pH, pOH em bioquímica, vão ver em fisiologia vegetal. Na alimentos, isso aparece muito em química de alimentos, tá? Então é muito interessante a gente estar com esse conhecimento aí.
Então, vamos pensar aqui agora o seguinte. E o caráter ácido? Ele é caracterizado de que forma? Em termos de pH. O pH vai ter que ser o quê? Menor que 7. Ah, professor, se o pH é menor que 7, quanto que vai ser o H+? Vamos dar uma olhada na relação aqui, ó. Olha essa relação aqui. O pH é menos log de H+. Ou seja, se a concentração do H+ aumenta, que é o componente ácido, o que acontece com o pH? Ele diminui. Então, vamos olhar aqui, ó. Em pH neutro, o H+ é igual ao H-, que é 10 a menos 7. Para esse meio se tornar ácido, o H+, que é o componente ácido, ele tem que aumentar. Ele tem que ser maior do que 10 a menos 7. Se ele aumentar, o que acontece com o pH? Ele diminui. Então, aqui, ó, sempre que eu tiver o H+ maior que 10 a menos 7 molar, consequentemente, o aumento do H+ implica em quê? Implica em diminuição do pH, porque é menos log da concentração de H+. Então, o pH tem que ser menor que 7. Professor, tem jeito de eu caracterizar isso aqui também em termos de hidroxila? Se o meio é ácido, básico ou neutro? Tem. Vamos pensar o seguinte. Olha aqui uma outra equação. Está vendo essa relação aqui? Ó? O produto de H+ e OH- a 25 graus é sempre uma constante. Ou seja, se o produto de duas variáveis é uma constante, significa que se uma aumentar, a outra tem que diminuir. Por quê? Porque o valor, o produto das duas, permanece constante num determinado valor de temperatura. Ou seja, se o H+ aumentar acima de 10 a menos 7, significa que o OH- tem que diminuir, certo? Aí você pensa aqui, ó, se o OH- diminui, significa que o pOH vai estar aumentando. Então, um meio ácido, o caráter ácido, ele é caracterizado por pH menor que 7 ou H+ maior que 10 a menos 7. Aí, em termos de pOH, professor, se o pOH for maior que 7, tá certo? Ou o OH- ser menor que 10 a menos 7, isso aqui também vai estar caracterizando um meio ácido, tá? E o meio básico? Eu posso fazer a mesma relação. Por exemplo, se o OH- é o componente básico, para que o meu meio fique básico, o meu ou a minha concentração do OH-, ela vai ter que ser maior que 10 a menos 7 molar. Ah, professor, e o pOH? O pOH é menos log de OH-. Então, se isso aqui aumenta, o pOH diminui. Então, o meu pOH ele vai ter que ser menor que 7. Bem, o professor, e se eu for pensar em termos do H+, eu posso raciocinar igual o senhor explicou inicialmente? Pode. O produto dos dois é uma constante. Se o OH- está aumentando aqui, ó, significa que o H+ tem que diminuir. Isso aí. Então, ele tem que ser menor que 10 a menos 7 molar. E qual é a consequência do pH? Se ele está diminuindo, o pH está aumentando. Então, o pH maior que 7. Então, todas as possibilidades, tá, para a classificação de caráter ácido, básico ou neutro de uma solução, eles estão representados aí. Mas, se você olhar o exercício 8, ele pede para relacionar apenas em função do valor de pH, tá? pH, pH e pH. O restante eu acrescentei aqui porque eu acho que vale a pena. Questão 10.
Vamos anotar as nossas informações lá. A questão 10 eu escolhi propositalmente, porque na questão 10 nós temos ácidos, nós temos bases, fortes e fracas. E é para vocês calcular o valor de pH. Então, se o ácido ou a base é forte, nós temos um caminho a seguir. Então, eu peguei a letra B, que eu tenho o hidróxido de potássio, que é uma base forte. Professor, como é que você sabe que é uma base forte? Normalmente, as bases ou os hidróxidos de metais alcalinos, tá, da família 1A, eles são fortes. E o que significa base forte? Significa que quando você mistura com água, vai ter 100% de dissociação. Então, isso aqui também é muito importante que fique claro para vocês, tá, pessoal? 100% de dissociação. Ou seja, não vai ter, a gente praticamente desconsidera o equilíbrio, tá? Praticamente desconsidera o equilíbrio. Bem, então, como que eu resolvo isso? Vamos lá, então. Modelo 1, estou passando para vocês aí, hein? KOH sólido. Misturo com água. O que eu espero que aconteça aqui? Espero que isso aqui vá separar em K mais aquoso, mais OH menos aquoso. Pessoal, dúvidas, por favor, por mais que elas pareçam simples, nós temos 2 horas, tá, de aula prática para a gente discutir e tirar essas dúvidas, tá? Vocês me interrompam e perguntam. Eu estou considerando aqui que nas aulas anteriores vocês já aprenderam a fazer equação de dissociação, tá, para hidróxido de potássio. Beleza? Beleza. Então, agora eu vou fazer o balanceamento, certo? Vamos conferir, ó. 1 de KOH, D1 de K+, e 1 de OH-. Beleza? Beleza. Então, professor, o que eu faço aqui agora? Agora a gente pensa o seguinte, ó. Se 1 mol desse aqui dissociar, ele vai produzir o quê? 1 mol de K+, e 1 mol de OH-. Por que, Wagner? Porque eu pedi para vocês considerar que é uma base forte, 100% de dissociação. Ou seja, depois que isso aqui dissociou, o que vai acontecer com o hidróxido de potássio? Ele vai deixar de existir, ele vai se converter para a forma de íons dissociados e solvatados, né? Ele vai estar na forma de K+, e OH-. Então, se eu misturar inicialmente 0,15, igual o exercício está falando para mim aí, ó, eu tenho 0,15 mol por litro, ou molar, inicialmente. Se o volume não tiver variação de volume aí, né, no caso, qual vai ser a concentração do K+, hidroxila depois da dissociação? Vai ser aqui também de 0,15 molar e aqui de 0,15 molar. Como que você afirma isso, professor? Eu afirmo porque a proporção é de 1 para 1 para 1. Tá ok? Beleza? O exercício quer que calcule pH. E aí vem a primeira dúvida quando a pessoa pensa assim, onde que está o H mais aí, professor? Eu estudei aqui e não achei, eu só estou vendo OH menos. Por isso, aquela relação que a gente fez logo no exercício 8. Existe relação entre pH e pOH? Existe. Então, eu sei aqui que a concentração do OH- ela é 10, desculpa, é 0,15 molar. Bem, como que eu calculo o pH agora? Eu posso fazer de 2 formas, tá? Eu posso utilizar aqui KW, que é concentração de H+, vezes OH-, é igual a 10 a menos 14, substituo o OH- e calculo H+, e calculo o pH. Ou simplesmente eu posso fazer o seguinte, vamos calcular o pOH, eu acho que é mais simples, é menos log de 0,15. Então, se você comprou uma calculadora nova, ou então você está usando pela primeira vez a calculadora do Google, tá? Você simplesmente vai lá e digita 0,15, vê se você vai achar o mesmo resultado que eu, senão na hora do questionário, quando você for responder lá, você vai ter problemas, tá certo? Então, vamos lá determinar o log de 0,15. O log de 0,15, vou escrever aqui para vocês conferirem quando você estiver resolvendo esse exercício em casa, hein?
menos log, no caso vocês vão estar, né, gente? Vocês estiverem resolvendo ele sozinho, de 0,15. 0,15. Esse log de 0,15 aqui, ó, ele vale menos 0,82. Então, meu POH vai ser menos 0,82, que vai ser igual a 0,82. Se você está resolvido, professor? Não, não está. Por quê? Porque ele quer saber qual é o valor de pH. Como que eu calculo pH? Eu sei que pH mais pOH é igual a 14. Então, eu vou pegar esse 0,82 e vou colocar ele aqui, ó. Certo? Então, o meu pH vai ser igual a quanto? Vocês vão fazer essas contas aí direitinho. E vão achar que ele é igual a 13,18. Agora, vamos lá para outra questão, que é a solução do ácido acético, Ka 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, vai ser a letra C. Vamos lá resolver a letra C? Vamos fazer um ácido. Letra C, eu tenho a solução de ácido acético. Falei com vocês na aula anterior, ácido acético é representado por HOAC. O que eu preciso saber dele? Ácido fraco. Normalmente, os ácidos orgânicos são ácidos fracos, tá, pessoal? Então, a gente vai precisar de considerar equilíbrio, tá? Ele tem aproximadamente vamos colocar aqui, aproximadamente não seria o termo mais apropriado, né? Mas vamos colocar aqui, ele tem menos que 5%, menor que 5% de ionização. Ah, professor, o que eu vou fazer com essa condição, então, com essa informação? Então, aqui a gente considera o equilíbrio. Como que eu vou considerar o equilíbrio? Da mesma forma que a gente fez no exercício anterior. Ele está falando aí também que o Ka dele, deu no exercício, é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, se eu vou considerar o equilíbrio, qual que é o equilíbrio que é estabelecido? Vamos começar a fazer ele aqui, ó, para vocês acompanharem, tá? Então, isso aqui vai ficar de que forma? Eu vou ter que o HOAC, quando ele está em solução aquosa, vai ser estabelecido um equilíbrio, formando quem? H mais aquoso, mais OAC menos aquoso. Ah, professor, nesse caso do equilíbrio, eu considero, então, os 3 momentos? Sim, eu considero uma concentração inicial, uma variação de concentração, e eu tenho que considerar a concentração no equilíbrio. Considero esses 3 pontos. E aí eu vou dividir aqui já para isso ficar claro para vocês, ó. Da mesma forma que a gente fez no exercício anterior. Certo? Sim, então, vamos lá, né? Inicialmente, o que o exercício fala? Ele fala que a concentração inicial aqui é 0,15 molar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,15 molar. Concentração do H+, aproximadamente zero. Por que aproximadamente zero, professor? Porque, no início, eu só misturei o ácido acético com a água. Ou seja, é o tempo zero, não deu tempo ainda de ionizar nada. Certo? Então, beleza. Variação do equilíbrio. Eu não sei quanto que vai ionizar, então eu vou chamar de X. E se a relação aqui é de 1 para 1 para 1, se X ionizar aqui, significa que vai formar X e X.
Então, eu considero também os sinais aqui como negativo, porque vai ser consumido um tanto x em relação a 0,15. E aqui vai ser formado, então vai ser mais x. E aqui também mais x. Ok? Sim. Então, agora o que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que escrever no equilíbrio. Se anteriormente eu tinha 0,15 e tirou x, aqui no equilíbrio eu passo de 0,15 menos x. Aqui, inicialmente, eu tinha zero, formou x, então eu passo a ter x, e aqui 0 mais x, x. Certo? Então, agora eu escrevo a constante de equilíbrio, Ka vai ser igual a quem? Concentração de H+, vezes a concentração de OAC-, porque é o produto dos produtos dividido pelo reagente, dividido pela concentração do HOAC. Professor, que concentrações são essas? Essas concentrações aqui são concentrações de equilíbrio, tá certo? Onde que estão as concentrações de equilíbrio? Estão aqui, ó. Então, eu tenho que o meu Ka vai ser a concentração de equilíbrio do H+. Quanto que ele vale? Vale X. Então, aqui vai ser X. Quanto que vale a concentração do AC-? Vale X. Quanto que vale a concentração do HOAC no equilíbrio? Vale 0,15 menos X. Ok? Certo? Então, agora eu vou esperar um tempinho para vocês tentarem resolver isso. Porque, ó, vocês têm um X, tá ok? Aqui e aqui, e você tem o valor do Ka, que vale quanto? 1,8 vezes 10 a menos 5 para o ácido acético. Tentem resolver isso, porque se você achar o X, você vai ter o valor do H+. Se você tiver o valor do H+, você consegue calcular o pH. Pense um pouquinho aí e a gente já volta, tá? Ó, vou dar mais uma dica para vocês aí para facilitar. Quando a gente tiver constantes, tá, no valor de 10 a menos 5 ou menores, tá, a gente pode fazer uma aproximação para facilitar o nosso caso aqui. Que aproximação é essa? Quando essas concentrações são da ordem de 10 a menos 5 ou menores, significa que o ácido é muito fraco mesmo. E aí significa que o que ioniza é muito pequeno. É tão pequeno, tá, que 0,15 menos x fica sendo praticamente 0,15. Ou seja, a gente considera que isso aqui tende a zero, tá? Ou seja, o valor do x. Porque se eu for considerar o x aqui, eu vou ter uma equação de segundo grau, vou ter x ao quadrado, vou ter um outro termo aqui, e isso aí vai fazer com que eu tenha que resolver uma equação de segundo grau com fórmula de Bhaskara. Então, fica mais fácil a gente fazer essa aproximação. Então, por isso que eu estou colocando e resolvendo esse exercício para facilitar a vida de vocês. Então, na realidade aqui, ó, reestruturando, o que a gente teria aqui? A gente teria aqui 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a x ao quadrado, dividido por 0,15. Tá certo? Estou considerando essa aproximação aqui. Então, eu vou multiplicar aqui, eu vou ter que x ao quadrado vai ser igual a 2,7 vezes 10 a menos 6. Certo? E aí, como que eu faço para calcular o x agora? O meu x vai ser igual a raiz quadrada de 2,7 vezes 10 a menos 6. Como que eu resolvo isso na calculadora? Eu calculo a raiz quadrada de 2,7, põe o resultado. 10 a menos 6, a raiz quadrada dele vai ser 10 a menos 3. Ok? Então, vou fazer aqui, vou parar um pouquinho, né, para passar para uma outra página em branco aqui, para a gente conseguir terminar isso. Para a gente não perder nossa linha de raciocínio, nós estamos aqui, ou estávamos na questão 10. Então, vamos lá, questão 10. Continuação. Então, eu tenho que o x
como eu falei com vocês, vai ser igual a raiz quadrada de 2,7 vezes 10 menos 6. Vamos lá, vamos fazer as contas aí para ver se a gente vai chegar no valor correto aí. E se vocês me ajudarem a conferir os resultados aqui. Isso aqui vai dar 1,64 vezes 10 a menos 3. Se a gente ainda quiser tirar uma prova, tá? Nós estamos considerando que o X é isso. O X é concentração, né? Então, isso aqui é em molar, que é igual a concentração de quem? Do H+, que é igual a concentração do OC-, no equilíbrio, tá? Bem, se eu tenho a concentração do H+, já, ó, eu consigo calcular o pH. O meu pH vai ser o quê? Menos log de 1,64 vezes 10 a menos 3. Professor, e agora, cara? Como é que eu faço essa conta? Agora apareceu um monte de coisa aí. Então, espera aí, vamos lá relembrar a propriedade log, tá? Outra propriedade log. Log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Tá ok? Então, eu vou usar essa propriedade de log, eu vou aplicá-la aqui. Ó. O meu pH, ele é menos log de, eu posso chamar aqui, por exemplo, 1,64 de A e esse outro aqui, ó, de B. Só que como é menos log, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho menos antes, e agora eu vou usar a propriedade aqui, ó, log de A, log de 1,64 mais log de B, que é 10 elevado a menos 3, certo? Então, estão fazendo isso aí bem devagar aí para não ter dúvida, tá ok? Bem, e agora, como que eu resolvo isso? Vamos continuar aqui, ó, o pH menos log de 1,64 menos, vou deixar aqui ainda, ó, log de 10 a menos 3. Entre parênteses. Por que eu estou fazendo isso? Para não complicar a cabeça de vocês. Vocês lembram que eu falei na aula anterior? Esse menos 3 aqui, o expoente, ele vem cá para frente. Ó. É uma outra propriedade de log. Então, o pH vai ser menos log de 1,64 menos 3, que multiplica log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10, isso aqui vale 1. Vocês vão ver lá quando vocês forem procurar resolver isso usando a calculadora. Agora eu preciso saber quanto que vale o log de 1,64. Vamos lá digitar lá, aproveita a calculadora de vocês, vamos fazer isso. Log de 1,64. Log de 1,64 é positivo, ele vale 0,21. Menos com menos aqui, ó, vai dar mais 3. Certo? Então, agora eu tenho que somar 3 menos 0,21. Eu vou ter um valor aqui de pH de 2,79. Pessoal, vê se tem alguma dúvida aí, tá? Esse aí é o segundo modelo, quando a gente considera um ácido ou uma base fraca. Aí, mais uma dúvida aqui, ó, para a gente tirar uma prova. Isso não precisa de fazer, tá? Não faz parte do exercício, mas eu queria demonstrar para vocês. Nós consideramos que 0,15, né,
Para resolver esse exercício, a gente fez a seguinte consideração. Não sei se vocês estão lembrados lá da parte anterior. A gente considerou que 0,15 menos x era igual a 0,15. Aproximadamente igual a 0,15. Ou seja, eu considerei que o x não estava influenciando 0,15. Então, só para a gente ter uma ideia, quanto que vale o x? Nós descobrimos que o x aqui em cima, ele vale 1,64 vezes 10 a menos 3. Vamos fazer uma conta rápida aqui, só para a gente ver o erro que a gente cometeu, fazendo essa consideração. Se o 0,15 vale 100%, o 1,64 vezes 10 a menos 3, ele vale quanto? Vamos colocar y aqui. Ó. Ou seja, eu quero saber quantos por cento eu desprezei aqui e se isso realmente pode ser feito ou se isso traz alguma consequência. Vou fazer essa conta aqui também. Ó. Então, olha só, o valor aqui, ó, o y, ele corresponde em torno de 1%. Ou seja, o valor é muito pequeno. Então, o que justifica, né, a gente fazer essa aproximação aí? A variação é muito pouca, né? A gente estaria cometendo um erro em torno de 1% aí. Pessoal, tranquilo então? Vamos para uma outra questão aí? Então, a questão 11, eu vou resolver a letra A para vocês, tá? Vou deixar indicado aqui, porque já é a terceira vez que a gente está fazendo exercício hoje envolvendo o ácido acético, né? Mas é sempre bom para ajudar na fixação, tá? Bem, então, ele pede para comparar o seguinte: por que existe diferença, e isso foi visto na prática, né? Dá mais uma confirmada aqui. Isso vai ser visto na prática, na realidade, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês também. Diferença entre os valores de pH do ácido acético e do ácido clorídrico. Então, lembrando, o ácido acético é um ácido fraco. Ácido clorídrico, ácido forte. Ácido acético ser ácido fraco, a gente considera a condição de equilíbrio. O ácido forte desconsidera o equilíbrio, a gente considera o quê? 100% de ionização. Então, na realidade, por que tem diferença entre os dois em relação ao valor de pH? Quando o ácido clorídrico ele é misturado com água, HCl gasoso, ele produz H+, aquoso, mais Cl- aquoso. Qual é a proporção aqui? 1 para 1 para 1. Ou seja, ele vai seguir o mesmo padrão daquele exercício que a gente fez para o hidróxido de potássio. Se eu pegar 1 mol de cloreto de hidrogênio, borbulhar em água, ele vai ionizar produzindo 1 mol de H+, e 1 mol de Cl-. Ou seja, ele vai deixar de existir, porque 100% dele vai ser convertido em H+ e Cl-. Então, se eu considerar o valor aqui de 0,1 molar e não tiver diferença de volume, eu vou ter que a quantidade de H+ produzido vai ser 0,1 molar e o Cl- 0,1 molar também. O que significa isso? Significa que a concentração de H+ vai ser igual a 0,1 molar. Ou seja, o pH vai ser menos log de 0,1. Menos log de 0,1, vamos fazer essas contas aqui para ver quanto que vai dar. Ou seja, eu vou ter um pH igual a 1. O que vai ser o que eu vou pedir a vocês para fazer? Tá? Eu vou pedir para vocês repetirem, igual a questão 10,
foi resolvida, tá? Utilizando, ao invés de 0,15, utilizando 0,1, que é a concentração do ácido acético. Quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar um valor de concentração de H+ para o ácido acético igual a 1,34 vezes 10 a menos 3 molar. Então, se eu olhar, os dois ácidos têm a mesma concentração. E aí a pergunta é a seguinte: quantas vezes a concentração de H+ do ácido clorídrico, proveniente da ionização do ácido clorídrico, é maior do que a do ácido acético? Vamos fazer essas contas? Então, só para eu ter uma ideia aqui, ó. Concentração do H+, que veio da ionização do ácido clorídrico, dividido pela concentração do H+, que veio do ácido acético. Eu vou colocar aqui, então, 0,1 molar dividido por 1,34 vezes 10 a menos 3 molar. E aí eu retorno a pergunta, pessoal, olha só. Quando eu resolvo isso aqui, ó, eu tenho que a concentração do ácido clorídrico, ou do H+ proveniente do ácido clorídrico, é aproximadamente 75 vezes maior do que a que provém do ácido acético. Qual a explicação para isso, então? A explicação está justamente aqui, que um é ácido forte e o outro é um ácido fraco. O ácido fraco, ele dissocia ioniza parcialmente, enquanto o ácido forte, ele ioniza praticamente 100%. Ok? Então, esse mesmo raciocínio, ele pode ser adotado para explicar a diferença entre o hidróxido de potássio e o hidróxido de amônio.